E aí, bom dia, tudo bem? Tô aqui fazendo o meu primeiro vídeo do ano. Hoje é dia 4 de janeiro de 2023. Acabou 2022, já estava na hora. A ideia o dia 1º de janeiro tem 24 horas igual ao dia 31 de dezembro. Mas a gente tem na nossa cabeça, acho que psicologicamente, essa ideia de renovação, de começar de novo, faz muito bem. Existe alguma coisa na nossa mente que fica mais confortável ao colocar uma ideia virtual de que renovou, missão cumprida, começamos de novo, nova chance, esse tipo de coisa. É muito parecido com o princípio religioso. Enfim, tô aqui saindo de Barueri agora. Agora são 9h23 da manhã. Eu hoje vim aqui. Às quartas-feiras normalmente eu tenho novos funcionários para integrar, para entregar para a integração da empresa. Então eu faço os primeiros procedimentos, orientações, explicações, esclarecimentos, encaminhamentos, e depois eu já volto para continuar o trampo normal, né? Hoje ainda, tô indo para casa, vou trabalhar umas horas em casa, depois eu vou ter que dar uma passada na agência. Tô pensando em sair de casa umas 4h30 para ir para a agência. Depois de lá eu vou para a agência e depois eu volto. Devo também essa semana precisar fazer algumas horas à noite, à tardezinha, né? Chego por volta de 7h30, 8h e saio por volta de umas 10h para coletar assinatura de ponto, para uma porção de coisas, esclarecimentos para eles também, enfim, tudo que for necessário aí. As coisas estão melhorando na empresa, e melhorando por dois motivos. Primeiro, que estão se encaixando os focais, e eu realmente, oficialmente, estou desligado dos meus clientes Guarulhos. Claro, é fim de mês, é começo de mês, vai ter relatório de fechamento aí, que vai sobrar na minha mão, sem dúvida alguma. Hoje mesmo eu já tenho que mandar para uma das meninas de Guarulhos, mas eu sei que isso é a finalização de um processo. Principalmente um dos clientes é muito tranquilo para eu lidar. Sério mesmo, cara, você não vai me dar passagem? Ah, ele deu. Esse aqui queria me socar, tem um caminhão aqui na minha frente. Enfim, então as coisas estão se assentando um pouquinho. Ontem eu trabalhei pra caramba, fui até perto das 6 normalmente do meu trabalho, e depois eu ainda fiz meu Uberzinho até mais de 11 da noite. Ontem eu acabei indo bem longe e não conseguia fazer retorno, até que finalmente tudo deu certo, eu consegui vir. Mas enfim, é isso, né? Eu tô tentando aproveitar e tô precisando muito diminuir o tamanho das dívidas, né? E aí o Uber tem me ajudado aí nessa questão, e espero que me ajude, porque o trampo é pesadíssimo. Para fazer R$200 foram perto de 6 horas de trabalho, é pesado. Bruto, né? Aí você tira a gasolina que você usou, R$50, R$60 para fazer isso, fora a manutenção do carro, que vai exigir mais rapidamente. Mas enfim, passou o ano novo, eu trabalhei até sexta-feira, 10 e pouco da manhã, fiz os praxes mais urgentes que os clientes pediram, e depois fui pro sítio do primo da gente, aqui em Mairink, pertinho, e passei o fim de semana lá. Voltei no domingo à noite, saí de lá umas 8, cheguei em casa perto das 10, e um pouquinho de trânsito só. Eu até quero registrar, a gente às vezes reclama do Waze, e eu tenho acabei de ter agora uma resposta prática do que ele pode ser útil. Lá em Mairink, passou o pedágio, o Waze me mandou sair da Castelo Branco. Me
fez andar 10 quilômetros a mais para eu sair na Raposo Tavares. Depois andei muito pouquinho na Raposo Tavares, ele me tirou de novo da Raposo Tavares, me jogou por dentro de São Roque e eu saí novamente aqui na Castelo, mas bem mais para frente. Eu gastei 10 quilômetros a mais nesse percurso. Aí fiquei até meio pé da vida, assim, pô, o Waze também não sabe o que faz com a gente, né? Mas eu não peguei nenhum trânsito. Eu, máximo, em 2 pedaços já da Castelo aqui, que não tinha mais desvio, não cheguei nem a parar o carro, só diminuí um pouco, ou até bem, em uns 2 momentinhos curtos, a velocidade. Prova disso, a minha sobrinha saiu de carro de lá umas 2 horas antes de mim. E ela chegou em casa quase junto comigo. Ou seja, ela levou 2 horas a mais desse percurso, sem ter saído da Castelo. Então, sem Waze, sem nada. Então, para se saber que às vezes ele te taca no meio de um buraco, mas para te fazer poupar tempo. Na maioria das vezes dá certo. Então, e aí foi um fim de semana gostoso, não confortável, e não por culpa de ninguém. É uma chácara, tem muitos parentes, muita gente apareceu e a gente foi meio que dormindo onde dava. Levamos nossa barraca, tudo. A Glaucia dormiu com o Cauê nesses dias. Eles tinham ido na quarta-feira passada para lá. E o Cauê curtiu bastante também, foi bem gostoso. Tomamos uma cerveja, comemos comida boa, fizemos churrasquinho e, enfim, foi o suficiente para mim. Deu uma recarregada, foi gostoso. Ontem, segunda, ainda era minha folga. Anteontem, aliás, segunda, ainda era minha folga. Então eu também fiz a mesma coisa que sexta. Só mandei relatórios básicos, só mandei informações mais urgentes. E depois parei, ajudei a patroa nas arrumações aí das coisas que chegaram da viagem e tudo. E também fiz um Uberzinho bem fraquinho, tava muito fraco. Fiz 4 viagens, ganhei R$90, tendo gasto uns 30 de combustível mais ou menos. Mas é aquela coisa que eu falei pro Sidney, né, meu amigão. Passei lá também na segunda para dar um abraço nele. Mas o que eu falei pra ele ganhou só 30, R$40. Mas se eu ficar em casa assistindo o YouTube, não vai aparecer 30, R$40 na minha mão. Então tudo isso ajuda. Eu usei muito menos o cartão de crédito por causa desse último mês estar fazendo essas horinhas de Uber. É muito cansativo, realmente é, mas seriam horas financeiramente improdutivas. Então isso está me ajudando, sim. Mesmo que o déficit ainda seja bem alto, ele seria muito maior se eu não tivesse essa oportunidade. Eu estava com medo de virada de ano, porque pelo que eu entendi, é assim, originalmente Uber só motorista de aplicativo só poderia atuar com carros de até 8 anos de idade. Esse carro aqui tem 10 anos de idade, esse ano faz 11 anos de idade. Mas eu sei que por conta da pandemia foi modificada essa regra e eu não sabia se essa modificação, não sei ainda, né, se essa modificação é só temporária ou se eles regulamentaram, fizeram nova regulamentação. O Sidney falou para mim que parece que passou para 12 anos, mas eu não sei. Eu trabalho todos os dias pensando que pode ser o último, porque se foi uma coisa temporária por conta da pandemia, acredito que os índices já podem ser medidos como suposta normalidade. Então, se for temporário, a ordem de que retira essa restrição de data de ano de fabricação dos carros, em algum momento eles vão tirar. Então, continuo fazendo, gerando aí uma graninha de nada que ajuda, com certeza ajuda, e vou fazendo. Se isso durar mais, ótimo. Se for realmente, eu tenho que dar uma pesquisada para saber de verdade. Isso tem a ver com legislação estadual e municipal, principalmente municipal, mas também estadual. E estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo fazer uma graninha a mais. É cansativo, às vezes estafante, às vezes é chato, pegar passageiro chato, enfim.
tá? E deixa eu desligar aqui, tava tocando o celular. Mas é necessário, exerço toda a paciência do mundo para não gerar incômodo e não me incomodar. Às vezes não dá, mas enfim, só o incômodo tudo bem, e a gente segue a vida. Temos um novo presidente empossado, oficialmente assinando, e temos um ex-presidente que foi embora do Brasil um dia antes, e não quero comentar isso. E houve um enfraquecimento dos movimentos dos militantes radicais, dos pertencentes à seita, né, daqueles que foram abduzidos, né? E está havendo um enfraquecimento muito forte, principalmente depois da posse. E a gente fica, eu de vez em quando me divirto um pouco, já não me divirto com tanta emoção assim, com as fakes e palhaçadas de reações deles, mas todos os dias tem alguma coisa e a gente vai aqui trabalhando. É engraçado que esse movimento foi pura e simplesmente uma coisa tão simples de se ver por fora, que é o ativista de sofá, os influencers lá sentadinhos no seu ar-condicionado, com o seu frigobar cheio, incentivando a que não desistam, não esmoreçam, vamos devolver o Brasil ao papapá, vamos proteger o Brasil do comunismo, e eles lá no sofá deles. E o pessoal na porta de quartel ali, tomando todas as intempéries possíveis. E enfim, continuam, eles mesmos, os que saíram, continuam acreditando. Virou o movimento das 72 horas. Desde 31 de outubro, em 72 horas vai acontecer alguma coisa. E acontece, 72 horas depois a gente acorda e vai trabalhar do mesmo jeito e corre atrás das nossas coisas. Beleza? Tenho esperança de que, se não melhorar, ao menos a derrocada não continua. Alguma coisa é impossível, que essa péssima administração. Esquece ideologia, gente. A administração, na minha opinião, foi péssima. Péssima. Administração financeira, administração social. Foi muito, muito, muito ruim. Foi um governo que se preocupou com comportamento e que não tinha nem capacidade para se preocupar com isso, e que não tinha capacidade sequer para administrar nada. Nada, nada, nada. Todas as fakes, todos os fake mitos foram caindo. Isso na minha opinião, tá? Eu não faço inimigos por causa disso. Não tenho problema algum com isso. Muito pelo contrário. Mas, na minha opinião, lamento que tenha sido esta opção, a opção necessária nesse momento, mas foi a opção necessária nesse momento. E vamos torcer, vamos trabalhar bastante, vamos correr, tem muito trampo pela frente. Esses dias aqui, essa semana é semana pesada pra mim. E é isso, vamos seguindo. Cauê tá bem, Glaucia tá bem, mamãe e irmãos estão bem, tenho falado com eles com frequência. E tô correndo. Beleza, gente? Beijo do gordo. Que a gente consiga melhorar, que a nossa vida seja melhor, e que esse sentimento de renovação, que na verdade só existe uma coisa prática que eu gosto logo depois dessas festas, principalmente logo depois do ano novo, que eu volto a trabalhar, é o trânsito maravilhoso, a gente poder andar com o carro parando muito pouquinho, tendo muito, muito menos desconforto. Mas eu sei que isso é temporário. A cada semana volta mais uma leva ao trabalho, vão acabando férias, e depois chega em fevereiro, recomeçam as aulas. Aí é tudo normal de novo e vamos correr. Beleza? Beijo do gordo. Um ótimo ano novo a todos. Que 2023 seja melhor. Não vai ser difícil de ser melhor, mas que seja melhor. Que a gente melhore como pessoas e que a gente ajude a melhorar o nosso coletivo, a nossa volta, pela melhora das nossas pessoas. Beleza? Beijo.